Boa tarde, pessoal. Aqui quem vos fala é José Augusto Figueiredo. Eu sou presidente da LHH no Brasil e hoje tenho um prazer enorme de facilitar e apresentar a conversa entre dois líderes empresariais super relevantes dentro do mundo da energia. Agradeço a participação de vocês e esperamos contribuir para que vocês possam compreender um pouco mais sobre tudo aquilo que a gente fala que é transformação empresarial e quais são os desafios presentes na vida de um CEO. Tá joia? Hoje contamos aqui com a presença do Eric e do Barata, dois líderes, dois CEOs que tocam empresas do setor de energia, que eles vão falar um pouco com vocês sobre cada uma delas, e pessoas que têm uma experiência muito grande em processos de transformação e lidar com toda essa diversidade que nós estamos vivendo. Escolhemos esses convidados exatamente por serem de características que não pararam de operar, continuam operando dentro dessa crise que a gente está vivendo, e vocês vão entender daqui a pouco o quanto é importante que eles não parem de operar. Tá bom? Eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, é um prazer para a gente muito grande recebê-los, e queria pedir para a gente, vamos começar com o Eric. Eric, queria te pedir para você fazer uma rápida apresentação sua e do negócio que você lidera, tá bom? Seja bem-vindo. Obrigado, José Augusto. É um prazer enorme estar aqui dividindo essa mesa com você e com o Barata, né? Basicamente, pequeno resumo da minha vida profissional, sou engenheiro de materiais e metalurgia, mestrado em engenharia de materiais e metalurgia, com 3 especializações: finanças, economia e gestão em energia e gestão de projetos, né? Eu tenho 23 anos de carreira, comecei a minha carreira na indústria de alumínio, depois eu migrei há 21 anos atrás para a indústria de óleo e gás, trabalhei com destaque na construção do gasoduto Bolívia Brasil, com modelos tarifários, contratos de transporte, planejamento e projeções de receitas. Depois eu voltei para a Petrobras trabalhando com a parte de contratos de transporte, concebi um conceito ali de transportadora associada de gás, que naquela época nós conseguimos juntar todas as transportadoras na TAG, realizamos os cálculos tarifários do Malhas 2, Urucupa de Manaus, Gazene. Depois fui a ser gerente de logística da Petrobras, ainda assim com parte de contratos de transporte, né? Depois fui para ser CEO da Petrobras Bolívia, o qual abrangi bastante a minha visão do upstream, dos poços de gás da Bolívia, unidades de processamento de gás e também a questão de exportação de gás para o Brasil. Depois fui trabalhar como gerente geral das UPGNs, as principais UPGNs da Petrobras, Cabiúnas, Caraguatatuba, Cacimbas e UTG Sul, e também tive uma passagem de 3 anos na estratégia da Petrobras, responsável pelo planejamento estratégico e o plano de negócios 17, 18 e 19 como gerente. E desde setembro eu estou como CEO da TBG. TBG é um dos maiores gasodutos do mundo, com mais de 425 mil HPs, 15 estações de compressão, 2.593 quilômetros de extensão. É o gasoduto que irriga todo o sul do Brasil, o Mato Grosso do Sul e boa parte de São Paulo. É o gasoduto que introduziu no Brasil, na década de 90, o conceito de Ship or Pay, Deliver or Pay, Line Pack, transportadores, carregadores, coisa que o Brasil não tinha. Foi um project finance de mais de 1 bilhão e 700 milhões de dólares na época, com alta alavancagem. Basicamente, hoje, traz gás da Bolívia e também pode trazer ou exportar gás para a NTS, que é um sistema que conecta, de gasodutos também, que conecta o pré-sal ao mercado do Rio de Janeiro, o mercado de Minas Gerais, o mercado de São Paulo. Super bacana, Eric. Imagina se a gente ficasse sem gás, hein? Numa crise dessa. Meu Deus do céu. Impossível. Barata, conta pra gente. Obrigado, Zé Augusto. Quem é o Barata e o que o ONS faz? Quem é o Barata e o que o ONS faz? Mais uma vez, então, muito obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. Hoje em dia,
eu diria que a grande vedete do Brasil e do mundo é a OMS, Organização Mundial de Saúde. Nós somos bem mais humildes do que a Organização Mundial de Saúde. Mas, bom, eu tenho uma vida praticamente profissional toda dedicada ao setor de energia elétrica no Brasil. Eu comecei a trabalhar ainda na década de 70 em Furnas Centrais Elétricas. Depois eu tive uma passagem eu diria, por um longo período pela Itaipu Nacional, onde eu tive a oportunidade de conviver durante muitos anos, né, com colegas do nosso país vizinho e fazer parte da equipe dessa mega usina, que durante muitos anos foi a maior do mundo, depois apenas suplantada por Trigorges, mas ainda a maior produtora de energia do mundo. Nos últimos 10 ou 15 anos, em 14 anos, a Itaipu Nacional ela é a maior produtora de energia do Brasil, atendendo a energia no Paraguai e no Brasil, é de fundamental importância para o mercado brasileiro de energia. Depois eu fui para a Eletrobras, tive a oportunidade de trabalhar 6 anos na Eletrobras, de 92 a 98. E aí tive, então, uma mudança, eu diria, substancial na minha carreira profissional, porque eu deixei de trabalhar para uma empresa e passei a trabalhar para o sistema, né? Em 97, 98, no Brasil, nós desenvolvemos uma discussão suportada por consultoria internacional e com a participação de praticamente todos os agentes que atuavam na indústria de energia elétrica e migramos para um modelo mercantil, com a criação do mercado atacadista de energia. Pouco tempo antes havia sido criada a Agência Nacional de Energia Elétrica e foi criado, então, em 1998, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, rapidamente tento passar para os senhores a imagem do papel que o Operador Nacional desenvolve no nosso país. E é um papel que praticamente hoje existe em todo o mundo desenvolvido. Praticamente todo o mundo desenvolvido, ao final da década de 90, migrou para um modelo muito parecido com esse modelo que nós temos. E que modelo é esse? É um modelo em que a indústria da energia elétrica ela é segmentada em 4 segmentos. O segmento de geração, onde é produzida a energia. Na outra ponta, o segmento do consumo, onde estão presentes os consumidores de energia. Na camada intermediária, nós temos os transmissores, ou seja, o segmento de transmissão, que traz a energia em bruto, né, em bloco, traz das fontes de geração para as distribuidoras que têm, então, a incumbência de levar essa energia aos consumidores de energia. Nesse momento, até então, na década de 90, a indústria ela era bastante verticalizada e uma das grandes transformações que se deu naquela oportunidade foi justamente a desverticalização da indústria na separação desses 4 segmentos que comentei. Para que isso fosse possível, isso se tornasse realidade, era importante criar um ente que seria responsável, então, por essa operação do sistema. Esse, então, é o papel, eu diria, a missão que o Operador Nacional tem hoje, que é de coordenar a operação de todo o sistema interligado nacional, juntando a geração, a transmissão e trazendo energia, entregando energia para as distribuidoras e, mais recentemente, para os consumidores livres, né? Esse é um outro elemento do processo. E hoje essa discussão ela já está, eu diria, bastante popularizada, não é? Que é a presença do consumidor livre, que é aquele consumidor que tem a possibilidade de escolher o seu vendedor de energia. Então, hoje, o Brasil ele está, eu diria, praticamente todo interligado, desde o Rio Grande do Sul até o extremo norte do país, exceção apenas ao estado de Roraima, mas praticamente todo interligado. É um sistema, se nós olharmos hoje, ele é
na parte da transmissão, ele supera o próprio continente europeu, e a nossa capacidade hoje instalada de geração, ela é, eu diria, comparável com dos países, supera a maior parte dos países europeus e grandes pools americanos. Então, essa é a missão nossa, é justamente essa a que me referi, e é assegurar o suprimento de energia, mas fazendo essa garantia de suprimento, buscando sempre o menor custo de operação, para que isso, no fundo, se traduza num custo menor da tarifa, no caso dos consumidores, que são consumidores regulados, ou nos preços de energia para os consumidores livres. Então, nesses últimos 20 anos, volto um pouquinho para a minha trajetória ao longo desses 20 anos, porque, paralelamente à criação do operador nacional, que tem por função tratar da parte técnica do desempenho do Sistema Interligado Nacional, constituiu-se também uma outra instituição que cuida da parte comercial, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Eu tive a oportunidade, nesses últimos 20 anos, 22 anos, na verdade, de 98 até agora, de trabalhar nessas duas instituições. Então, eu trabalhei no Operador Nacional, comecei no Operador Nacional em 98 e fiquei até 2001. Em 2001, eu me desloquei, então, para o mercado atacadista, onde fiquei 3 anos. Por 6 anos, de 2004 a 2010, eu fui o diretor de operação do Operador Nacional. Em 2010, retornei ao mercado atacadista e presidi a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica até 2015. 2015 a 2016, eu tive a honra de exercer um cargo no governo federal. Eu fui secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. E de 2016 até o dia de hoje, eu dirijo, sou o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, essa é eu comentei, de 74 até 98, eu trabalhei em empresas, mas de 98 para cá, eu servi ao Sistema Interligado Nacional. Legal. Dois caras super importantes dentro do nosso setor de energia, né? Na concepção ampla da palavra. Muito bacana ter vocês hoje aqui no ICO Series. Eu queria perguntar para os dois, né? Vocês podem abordar de forma diferente, assim, como é que vocês estão operando, não pararam, não podem parar de operar. Como é que está sendo liderar uma organização nesses contextos de não podemos parar de operar? E, ao mesmo tempo, aquilo que é a nossa chamada, como é que vocês continuam, que eu sei que os dois estão fazendo transformações de cultura, transformação na gestão, modernização de uma série de coisas, dentro de um contexto como esse que a gente está vivendo. Quem gostaria de começar? Eu posso começar. Porque, veja, uma das preocupações que nós temos, né, e tivemos logo no início da crise da pandemia, foi procurar identificar quem eram aqueles profissionais, colaboradores nossos, que não teriam, de forma alguma, trabalhar em regime de home office ou trabalho remoto. Né? Nós operamos o sistema, e como eu comentei, né, é um sistema que está espalhado pelo país inteiro, com suas usinas e suas subestações, desde do sul até o extremo norte. E essa operação ela é feita a partir de centros de operação que coletam as informações que vêm dessas instalações. Bom, é um sistema extremamente sofisticado, de excelente qualidade, desenvolvido, inclusive, por uma parceria do nosso Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, que é o CEPEL, com a Siemens, mas que você não pode levar para casa. Você tem que operar nos centros de operação. Então, identificado quem eram esses profissionais, então, só para a referência de vocês, nós já tínhamos um contingente de profissionais da ordem de 770 profissionais. Desses 770, esses que me refiro, que são os nossos operadores de sistema, são da ordem de 120, distribuídos por 4 centros de operação, localizados em Brasília,
o Centro Nacional de Energia Elétrica, o CNOS, e 4 centros regionais. Um aqui no Rio de Janeiro, responsável pela operação da região sudeste do país, um em Recife, responsável pela operação da região nordeste, um terceiro em Florianópolis, cuidando dos estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e Mato Grosso do Sul, e um quarto que coabita o Centro Nacional em Brasília, que cuida dos outros estados do Centro-Oeste e da região Norte. Então, para que esses profissionais pudessem continuar operando com garantia, uma vez que a energia elétrica, né, é importante que se diga, é fundamental, e principalmente ela é fundamental neste momento, em que se precisa de energia elétrica para o funcionamento dos hospitais, precisa-se do funcionamento para supermercados e para repartições. Então, a energia elétrica é fundamental. E aí eu abro aqui um parênteses. A operação do sistema nós coordenamos, mas o papel das empresas que atuam nos segmentos de geração, de transmissão e de distribuição é fundamental, porque sem eles nós não estaríamos garantindo a chegada de energia elétrica às residências, às indústrias e ao próprio comércio. Pois bem, então era preciso assegurar a segurança também de saúde e vida desses nossos profissionais. E nós conseguimos, então, montar um esquema especial, acompanhando o que há de mais avançado no mundo, né? Nós participamos de uma organização que congrega os maiores operadores do mundo, e todo o procedimento que nós adotamos está alinhado com o que essas instituições fizeram no mundo, na Europa, na própria Ásia, na China, no Japão e na Coreia, e também nos Estados Unidos. E de forma a garantir, dando aos nossos profissionais os EPIs, fazendo com muito esforço e muita dificuldade, né, nós conseguimos testar esses nossos operadores para assegurar que eles estão imunes, né, a esse vírus, e com um sistema sofisticado de limpeza das nossas instalações e também de reigienização dos nossos centros. Então nós estamos hoje com 120 profissionais trabalhando nos nossos centros de operação, e o restante do pessoal continua trabalhando efetivamente remotamente. Então, pela força das atividades que temos que desenvolver, nós não podemos abrir mão de ninguém. Mesmo aqueles que não estão trabalhando presencialmente, estão trabalhando remotamente, em home office, e isso foi possível, podemos até comentar depois, por todo o desenvolvimento de TI que nós implementamos na organização. Muito legal, Barata. Daqui a pouco eu volto para você. Vou passar a bola para o Eric. Eric, como é que você está operando hoje? Para a gente ter uma ideia da complexidade da TBG, né? Nós hoje estamos passando pelo estado do Mato Grosso do Sul, pelo estado de São Paulo, pelas áreas da GBD, Comgás, Naturgy, pela Compagás, pela SC Gás e pela Sulgás, né? Nós conectamos 7 distribuidores, passamos por mais de 50% do PIB nacional e temos uma interconexão muito importante com a rede da NTS. São mais de 2 milhões de consumidores residenciais, 19 mil consumidores comerciais, 2 mil consumidores industriais, 507 postos de GNV, 3 refinarias e 4 termoelétricas. Então, realmente, como você colocou, a TBG não pode parar. Imagina a TBG parando só no estado do Rio Grande do Sul, nós deixaríamos de ter gás para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, o que nós fizemos? Dia 14 de março, nós colocamos um slogan para os nossos trabalhadores, que foi o seguinte slogan: saúde dos empregados e continuidade operacional. Esse slogan foi um slogan que nós colocamos na nossa sala de crise, para que a gente pudesse seguir esse slogan nessa mesma ordem: saúde dos empregados e continuidade operacional. Hoje é um slogan extremamente atual, né? Eu acho que está todo mundo trabalhando nesse slogan, né? Todo o Brasil está olhando esse slogan, que é a saúde dos brasileiros e continuidade da economia, né? Então, nós perseguimos isso desde o dia 14 de março. No dia 14 de março, no dia 16, nós estabelecemos uma sala de crise com a Rede DOR. Nós somos
todos, na sua grande maioria, engenheiros, administradores, economistas, sabemos exatamente o que tem que fazer numa situação de um rompimento de um duto, alguma derivação clandestina que possa perfurar as nossas instalações. Sabemos exatamente o que fazer numa greve, mas numa situação como essa precisamos de médicos. Então, o que nós fizemos? Fizemos uma parceria com a Redditor. Hoje nós temos um médico dedicado à nossa sala de crise, que se reúne todo dia, né? Entre os dias 16 e 17 do 3, nós desmobilizamos todos a 100% do teletrabalho. Com um detalhe, nós nos desafiamos, a nossa central de supervisão e controle, que é uma central de supervisão e controle que fica fisicamente na Praia do Flamengo 200, no 25º andar, nós conseguimos, literalmente, mudar essa central de supervisão e controle e passar para cada residência de cada operador nosso. Então, nós somos um dos primeiros pipelines da América do Sul a operar o duto da casa do operador. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, eu tenho uma válvula em Canoas, eu tenho uma válvula no Mato Grosso do Sul, ela é acionada pela casa de um operador meu que mora em Volta Redonda. Para vocês terem uma ideia. Identificamos que a central de supervisão e controle era um lugar complexo e poderia ser uma fonte de vírus para a companhia como um todo. Então, o grau de automação da TBG e a superação da nossa TI fez com que nós pudéssemos fazer essa disrupção que foi considerado pela indústria de pipelines uma grande disrupção, né? Além disso, o que nós fizemos em termos de avaliação diária? Eu também tenho homens, uma parte dos nossos homens, nós somos 298 funcionários, nós temos mais ou menos 70 funcionários que estão nas faixas dos dutos, estão nas nossas 15 estações de compressão, nós temos mais de 2.500 quilômetros de duto. Então, eu preciso que os homens façam intervenções, eles façam manutenções preventivas. Nós diminuímos bastante a atividade na área, mas há uma atividade mínima, algum tipo de intervenção, algum citygate. Para quem não sabe, o citygate é uma estação de entrega em que nós, daquela estação, entregamos gás para todas as distribuidoras de gás. Então, nós fizemos uma avaliação diária, com preenchimento de formulário. Então, ele tem 5 perguntas, todo dia ele preenche antes de sair de casa. E cada pergunta dessa, se ele tiver um sim, né, a gente entende o que está acontecendo e desmobiliza ele para ir em quarentena. Então, a gente tem feito isso nas salas de crise, né? Além disso, nós estamos já aí nessa situação desde o dia 16 de março. Então, nós estamos vivendo uma situação de mais de um mês, né? Mais de um mês de quarentena. Então, nós começamos a aplicar o que a gente chama de autoteste clínico e psicológico. É um autoteste clínico e psicológico aplicado de 7 em 7 dias para todos os funcionários, exatamente para poder tentar entender como é que está a evolução dele e da família dele. Além disso, o que nós fizemos também? Nós estamos fazendo lives psicológicas, 2 por semana, e começamos agora a introduzir o que a gente chama de Pocket Life, que é uma live psicológica só com um grupo determinado de funcionários, para que eles possam discutir, debater o que está acontecendo, trabalhar um pouco melhor a cabeça, né? Nós fizemos a campanha de vacinação do teletrabalho, nós estabelecemos um drive-thru de vacinação em cada unidade nossa, em que o funcionário não precisava estar em contato com o escritório, ele passava com o carro dele, era vacinado e saía, né? Além disso, nós criamos o kit proteção coronavírus. O que é o kit proteção coronavírus? A nossa permissão de trabalho também incluímos o capacete, obviamente, o capacete, todo o EPI, mas faz parte da nossa permissão de trabalho a máscara, a luva e o álcool gel. E nós fizemos o treinamento com nossos funcionários desse kit coronavírus, e antes dele emitir a PT para ir a campo fazer qualquer tipo de trabalho, ele engloba esse kit de proteção coronavírus nas suas atividades diárias. Então, com isso, a gente conseguiu não só manter a operação, como eu tenho hoje 298 funcionários em que a gente não tem nenhum conhecimento de caso de Covid nos 298 e vamos seguindo assim, até a gente entender que o cenário externo melhore e a gente possa, ao longo do tempo, desmobilizar um pouco. Mas aí eu coloco o seguinte, hoje eu coloquei para os meus funcionários o seguinte: desmobilizar com lição aprendida.
Se nós conseguimos operar uma central de supervisão e controle de casa, nós vamos aproveitar isso quando voltarmos. Se nós conseguimos 100% da mobilização nossa em home office, nosso escritório não vai ser mais o mesmo. Nós vamos tentar otimizar isso em custos. Muito legal. De antemão, parabéns para os dois pela coragem, pela iniciativa. Eu queria fazer uma pergunta de rápida resposta para ambos, assim, que vocês têm experiência como líderes empresariais já de longa data. E o que está acontecendo agora é uma coisa que a gente atribui aqui quase comparável com a situação de guerra, que nenhum de nós aqui viveu. Né? O que vocês estão sentindo como CEOs, como diretores gerais dessas empresas? Bem rápido. O que passa na cabeça de vocês? Qual é o sentimento que vocês têm em relação a estar liderando uma empresa nessa situação? Eu acho que assim como o Eric já apontou, nós também criamos um gabinete de crise que se reúne todos os dias, né, onde nós fazemos uma avaliação das condições da organização. E o que realmente me surpreendeu e surpreendeu positivamente foi como a organização reagiu a essa situação que nós estamos vivendo hoje. A situação realmente não estava. Nós temos lá no Operador Nacional todo um processo de gestão, né, de continuidade de negócio, sistema de gestão de continuidade do negócio, mas que não passava. E este não foi um cenário que nós consideramos um cenário de sermos obrigados a sair de todas as nossas sedes. Nós sempre trabalhamos com a hipótese de perder uma sede, tínhamos o backup, então tínhamos todo um plano de contingência. Mas, a bem da verdade, nós não tínhamos um plano de contingência para termos todas as sedes impedidas de funcionar. E, num prazo muito curto, né, realmente foi curto, porque de uma hora para outra nós tivemos que tomar essa decisão, nós passamos a funcionar, como eu comentei, com 100 e poucas pessoas em regime de turno. Inclusive, já alteramos também o nosso regime de turno. Nós trabalhávamos em turnos de 8 horas e passamos agora a trabalhar em turnos de 12 horas. E esse processo todo de transformação, né, é aquilo que se costuma dizer, que é mudar o pneu do avião com o avião voando, mudar o pneu do carro com o carro. É assim que nós estamos funcionando. E há a experiência que eu estou vivendo, né, é de sucesso. Apesar de tudo, sucesso. O sistema, ele continua operando, e eu digo para vocês que funciona bem. Nós não temos qualquer tipo de risco de desabastecimento de energia elétrica no país, mas as condições de operação elas ficaram muito mais complexas, porque a complexidade ela existe tanto para regimes de carga muito pesado, como para regimes de carga muito leve que nós estamos vivendo hoje. Mas a sensação que eu vivo hoje, José Augusto, é de satisfeito, né, e orgulhoso da organização que eu dirijo, porque ela está absolutamente preparada, né, mostrou-se absolutamente preparada para enfrentar uma situação que não estava nos nossos planos. Legal. E você, Eric, o que você sente à frente da empresa hoje? Hoje, eu também faço minhas as palavras que o Barata colocou, de muito orgulho da organização. A gente se superou bastante nesse último mês e meio, né? Operar um duto de casa é algo que dá muito orgulho, né? Eu hoje, para vocês terem uma ideia, se eu pudesse compartilhar uma tela com vocês agora, eu tenho todo o gasoduto do meu laptop aqui. E eu posso acionar uma válvula para abertura e fechamento dele. Então, isso realmente é algo de muito orgulho. A gente estabilizou a companhia muito rápido, né? A gente conseguiu, em 2 dias, estabilizar a companhia. A gente só não levou os operadores todos para casa de uma vez só, porque a gente começou a fazer testes no sistema para que a gente pudesse ter uma redundância razoável, porque, afinal de contas, você imagina uma situação de burnout em algum tipo de dispositivo nosso, isso ia ser muito complicado. Mas eu tenho uma situação de muito orgulho. E na minha visão, quer dizer, eu trabalhei também como CEO na Bolívia e também nas UPGNs da Petrobras, onde para quem não conhece uma UPGN, o Brasil, hoje, a produção de gás é basicamente gás associado, né?
Então, você pega, por exemplo, Cabiúnas, Caraguatatuba, se para Cabiúnas e Caraguatatuba, para todo o pré-sal e pós-sal brasileiro, por consequência do gás associado. E na Bolívia, eu também vivi situações bastante complexas de paros, bloqueios, conflitos sociais. Eu abri 64 salas de crise para manter a operação durante 4 anos, mandando 34 milhões de metros cúbicos de gás por dia para o Brasil. Quem me pedia esse gás todo aí era o ONS que me pedia para acionar a termoelétrica. E realmente foi desafiador. Mas eu nunca vi realmente uma situação como a humanidade está vivendo, né? Então, a seriedade com que a gente encarou esse problema, né? E nos primeiros dias, eu via no meu funcionário a ficha caindo, né? Eu tinha funcionário meu que falou assim, não, eu vou fazer a roçada no trecho tal. Eu falei, não, você não vai fazer a roçada no trecho tal, deixa o mato crescer ali, eu estou preocupado com a sua saúde agora, né? Então, essa ficha foi caindo e a gente foi estabelecendo um modus operandi em que eu já pedi para a equipe pegar toda essa lição aprendida e colocar em padrão. Por quê? Porque, e outra coisa que nós aprendemos, só para finalizar um pouquinho, foi como é importante a saúde da empresa. Esses mapeamentos que a gente tem feito com a Redditor, nós conseguimos mapear a saúde da empresa toda. Né? Para quê? Para que a gente possa entender aonde está o nosso ponto de maior dor, vamos chamar assim, onde estão os nossos homens que amanhã ou depois tem algum tipo de situação e a gente pode perder a operação. Então, essa lição aprendida a gente vai ter que levar para que a gente não tenha situações futuras e não fique tão exposto. Mas muito orgulho de ter me adaptado rapidamente de uma situação que não tem precedente na história. Né? Legal. Tem uma pergunta para encaixar aí contigo já sobre isso, do Denner. Ele pergunta o seguinte, o que vocês pensam e, consequentemente, fazem para que as equipes em home office, então isoladas, né, possam continuar executando as suas atividades de forma produtiva, alinhada e motivada? Como é que você vê isso, Eric? Eu fiz uma coisa que bolei da minha cabeça. Nós fizemos uma rede de WhatsApp. Isso foi logo no segundo dia de crise, tá? No segundo dia que a gente estava em home office, o que eu fiz? Eu fiz o meu diretor, eu tenho o WhatsApp dele, ele tem o WhatsApp do gerente dele, e o gerente tem os WhatsApp dos subordinados, e aí vai por aí. Todo dia eu faço um speech meu. Todo dia, à exceção de sábado para domingo. E meu speech é um speech de moral da tropa. Então, eu pego lá o WhatsApp, 7 horas da noite, eu sento aqui na minha casa e bolo um speech em que eu vou falando, olha, a situação está assim, assim, assado, mas eu também estou junto com vocês, eu também estou aqui nessa, e eu vou... Aí, nessa hora, o repertório da gente tem que ser bastante criativo, né? Mas é uma forma que eu tenho de chegar neles. Essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta são as lives, em que eu faço live. A Redditor coloca psicólogos para fazer live, não só psicólogo, professor de educação física. A gente já colocou a live também com alguns clínicos para poder tirar dúvidas sobre o Covid. Né? Além dessas lives, a gente tem colocado as Pocket Lives, que são grupos pequenos, porque não dá para você fazer uma live com todo mundo e todo mundo falar, olha, começa a conversar o que está passando aí. Então, a gente bota grupos de 10, 11 pessoas, né? E faz essas Pocket Lives. Começamos na semana passada, dica aí tua também, né? A gente aproveitou a dica excelente dessas Pocket Lives e fizemos essas pequenas, já estamos na terceira. E, além disso, a rotina. A rotina não parou. Né? Então, as hacks, as reuniões de análise críticas que a gente faz, a transformação que a gente quer fazer na TBG, por exemplo, hoje eu me reuni com o cliente. Então, isso não parou. E a gente tem mantido essa rotina. É óbvio que uma quarentena de um mês e meio, já começa a mexer. Né? É um embarque de um mês. Né? Embarcados há um mês nas nossas casas. Mas a gente, nessas 4, 5 ferramentas, eu também tenho um 0800, chama Rede Amigos. O cara tem algum problema psicológico, ele liga para esse 0800. E eu tenho também um outro 0800 chamado Redline. Esse Redline é um 0800 para tirar dúvidas do Covid. Então, esse pacote é um pacote que a gente começou
lá em março, e vem incrementando ele. Folders sobre educação física, como comprar no supermercado, e aí vai por aí afora. Essa interação direta, você consegue manter a turma alinhada e motivada. Sim, sim. Tá ótimo. Eu tenho uma Então, pergunta rápida para o Barata, antes da gente falar do desafio de transformação que vocês estão fazendo. Barata, aqui é uma pergunta difícil, hein? Já pensando na retomada, né? A gente atravessar esse momento difícil e a gente começar a retomar, botar o trem no trilho e começar a crescer. A pergunta do Israel é assim, teríamos energia para crescer 5%? Olha, nós fazemos, né, permanentemente uma avaliação das condições de suprimento no país, olhando o que acontece hoje, amanhã, daqui até o final do ano e nos 5 anos. Né? E as avaliações que nós vínhamos fazendo para essa previsão, e fazemos isso como? Né? Levando em conta, obviamente, as estimativas de crescimento do produto interno bruto. E com esta previsão, né, em que nós considerávamos, isso até algum tempo atrás, uma taxa de crescimento da ordem de 2,3%, 2,4% para esse ano, e crescendo ao longo dos próximos anos até 3%, nós tínhamos condição absoluta de suprir a energia para todo o país. E fazíamos também uma avaliação, vamos imaginar que nós tivéssemos um crescimento superior a esse eu que comentei. Ainda assim, nossa resposta era positiva, não há problema nenhum, teríamos condição de se tivéssemos um crescimento acelerado, e isso é agora mais facilitado ainda, porque essas fontes de energia que hoje, né, estão, digamos assim, na onda, né, que são as renováveis, eólicas e fotovoltaicas, são usinas que podem ser implementadas com muita rapidez. Óbvio que elas não têm, digamos assim, a estabilidade de uma hidrelétrica, a estabilidade de uma termoelétrica, mas a vantagem que elas apresentam é que se nós precisamos de 4, 5 anos para pôr em pé uma térmica, talvez até um pouco mais, uma hidrelétrica, em torno de um ano, nós somos capazes de colocar plantas eólicas e solares. Então, isto era, Zé Augusto, o que nós tínhamos a coisa de 1, 2 meses atrás. O que nós temos hoje? Uma queda brutal no consumo. Uma queda brutal. Se nós compararmos, né, hoje, né, a comparação do dia de ontem, né, o consumo da energia de ontem, quando eu comparo com uma terça-feira, é porque ontem também foi feriado, né, mas quando eu comparo terça-feira de ontem, uma terça-feira da segunda semana de março, a queda é de mais de 25%. Então, a queda do consumo é uma queda brutal. Que nós queremos que rapidamente a gente volte ao crescimento, não é? Porque algumas pessoas dizem, poxa, mas agora você tem uma vantagem grande. Estamos repressionando os reservatórios, a situação é mais confortável, mas mesmo para nós, da área de energia e da área de energia elétrica, o que nós queremos é ter problemas, porque problemas significa crescimento da economia. Então, é isso que nós queremos. Legal. E mesmo agora que estamos entrando num período de seca, né? Já estamos saindo da estação para a estação seca, o que nós temos visto hoje é uma recuperação dos nossos reservatórios como há muito tempo não tínhamos. Porque as chuvas principalmente fevereiro e março, foram boas, porque tivemos uma essa queda que é extremamente desagradável no consumo, mas também porque o sistema hoje está muito mais robusto, principalmente devido às usinas da região amazônica. Legal, Barata, muito obrigado. Nós estamos na nossa reta final e eu queria que os dois falassem um pouco, aí vocês dosarem bastante o tempo, 2, 3 minutos no máximo. Qual é o tipo de transformação que vocês estão empenhados em fazer nas suas organizações e como é que vocês estão vendo isso dentro desse contexto? Como é que vocês estão agindo como líderes dentro desse contexto? Pode ser que vocês já tenham feito boa parte, ou que está em curso, ou que vai começar. Eu queria que cada um contextualizasse o seu momento aí para a gente. E deixando claro para os nossos ouvintes que
o foco do ICO Series é sempre liderança, gestão e liderança, né? Estamos com muitas perguntas que estão falando do cenário de óleo e gás, do preço do barril de petróleo, de estiagem. Se vocês puderem, mandem o e-mail junto, que depois eu encaminho para cada um deles e eles respondem diretamente para vocês. Tá bom? Vamos lá, quem quer? Eric? Pode ser. Qual é a nossa transformação aí, que o Covid entrou, mas a gente vai passar por ele e vai continuar a transformação. A TBG hoje, ela é o pontapé inicial do novo mercado de gás. Ela para onde tudo vai começar. E por quê? Porque é uma empresa cujos contratos originais do gasoduto, aqueles que lastrearam as captações da fase de construção do duto, eles acabam. Para vocês terem uma ideia, dia 31 de dezembro agora, nós encerramos 60% dos nossos contratos em capacidade. E eles estão sendo recontratados sob uma nova modalidade. Não é uma modalidade postal, é uma modalidade de entrada e saída. Isso muda completamente a cultura, muda completamente toda a sistemática de gás no Brasil. Por quê? Porque o postal é como se a TBG fosse um caminhão que tem um único contratante e o caminhão sempre entrega produto no mesmo lugar ou em outros lugares, mas sempre com relação e relacionamento com um único contratante. A modalidade de entrada e saída, que é uma modalidade que funciona na Europa já há muitos anos, ela transforma o pipeline em um shopping center. O que é o shopping center? Nós colocamos dentro do duto os produtores, os traders, que a gente chama de entrada, e colocamos os consumidores livres, distribuidoras e outros, que a gente chama de saída. Eles entram no duto e literalmente fazem as suas transações comerciais dentro do gasoduto. Nessa hora, é uma mudança absolutamente radical, em que a TBG vinha trabalhando nos últimos anos, mas aquela história do treino é treino, jogo é jogo, e o último jogo a gente olhou, viu que havia várias coisas para serem mudadas. Nós fomos muito estimulados pelo nosso órgão regulador. O primeiro encontro que nós tivemos com ele, eles colocaram para nós: criem novos produtos, criem novos segmentos. A TBG não pode ficar só renovando o mesmo produto que ela tem. Então, foi o que a TBG vem fazendo desde então. Nós fizemos uma coisa principal, básica, que fizemos 22 workshops com o mercado para escutar o mercado. O que vocês querem? Aonde foi que nós erramos? Aonde foi que nós acertamos? E nós criamos a nova fórmula contratual, na qual nós reduzimos em 96% a quantidade de sunk costs que haviam nos contratos. Então, isso fez com que a barreira à entrada diminua. Não bastou só isso. A gente agora está com produtos novos. Nós criamos produtos em que você pode ser cliente da TBG por um dia, cliente da TBG por um mês, cliente da TBG por 3 meses. São produtos que a gente chama de produtos de prateleira. Além disso, nós estamos com as chamadas públicas. Em agosto, agora, vamos colocar 2 chamadas públicas em paralelo e uma chamada pública visando a ampliação do gasbol para poder produtos novos. E, além disso, criamos uma linha, que é uma linha de serviços. A TBG já fez mais de 50 trocas de turbina. A TBG tem profissionais doutores em meteorologia. Então, nós criamos agora uma linha nova de prestação de serviços. Já temos um cliente, que é a TSB, nosso primeiro cliente em 20 anos, e a ideia é aumentar essa linha de produtos. E, no final, por último, a gente entender que o nosso novo cliente é um cliente que é um consumidor de metano. Para quê? Ele quer metano para transformação mecânica e gerar calor. Ele não quer saber do linguajar do transporte, nominação, alocação, programação. Então, nós estamos trabalhando num ambiente friendly, em que, ao final, ele vai apertar um botão, vai entender aonde tem melhor metano para ele, e ele vai ter o metano entregue na casa dele, no distribuidor, né, no consumidor final. Então, no final, a nossa transformação ela se dá no mindset de gestão de contratos, mudando para gestão de clientes. Essa é a nossa meta agora. E imagino que isso traz um impacto para dentro da organização tremendo no jeito de fazer as coisas. Sem dúvida. Cultura, mudança de chip total. Muito legal. Obrigado, Eric. Barata, e a sua transformação
A minha transformação é interessante pelo seguinte: quando eu assumi a direção-geral do Operador Nacional em 2016, eu, de certa forma, desafiei a organização a trabalhar em cima do que eu chamava o tripé da gestão, e que se baseava em três coisas, né? Obviamente, era um tripé, que era aumento da integração intra-ONS e com o mundo externo, aumento da transparência e também aumento da capacidade e da característica de inovação. E isso pela seguinte razão: nossa organização, Zé Augusto, ela era absolutamente reconhecida por toda a indústria da eletricidade como uma organização extremamente bem avaliada e competente no cumprimento da sua missão. Mas o meu entendimento, né, era de que nós estávamos entrando num período de mudanças, e mudanças essas que eram disruptivas. Sem dúvida, não do top da Covid-19, mas elas eram extremamente disruptivas, porque nós passávamos a ter a presença das renováveis, que era uma enorme novidade, o aumento do empoderamento do consumidor e a presença da geração distribuída. Então, não adiantava mais nós nos vangloriarmos, né, de termos sido bem-sucedidos ao longo dos anteriores 16 anos. O mais importante era nos prepararmos para esses anos que estavam vindo e que, de fato, vieram, né? Nós tivemos uma sorte grande porque, por causas que, a bem da verdade, eram ruins, né? Foi um crescimento um pouco mais vagaroso da nossa economia, não tivemos as mudanças aceleradas porque, por exemplo, passou a Europa e os próprios Estados Unidos uma entrada maciça de renováveis. Isso nos permitiu aprender com eles como é que essas coisas aconteceram, né? Então, nós tivemos, ao longo desses 4 anos, essa preocupação com uma profunda mudança da cultura da organização, aumentando a nossa transparência, compreendendo mais que, apesar de sermos competentes naquilo que a gente faz, era, sobretudo, importante ouvir os parceiros no cumprimento da missão que nós desempenhamos. Como eu comentei, nós fazemos a coordenação e a operação do sistema, mas nós não somos proprietários de ativos, diferentemente da TBG. Nós coordenamos a operação, mas os ativos pertencem aos geradores, aos transmissores, aos distribuidores. Daí a importância fundamental de uma relação muito aberta, muito franca, muito transparente com aqueles que conosco atuam na indústria de energia elétrica. Aumento da integração interna, mas também integração com o nosso regulador, com o poder concedente. E, por último, a questão da inovação. Compreender que essas novidades que estavam chegando, elas, independente de nós gostarmos ou não, de nós querermos ou não, elas chegariam. Bom, passados 4 anos desse processo de gestão, nós reintroduzimos os nossos processos de medição de clima interno, passamos a fazer uma pesquisa de satisfação dos nossos clientes, e introduzimos sistemas de avaliação do nosso conselho de administração e da nossa diretoria, e ficamos muito satisfeitos de verificar que realmente a organização está passando por um processo de mudança. Está concluído? Não. As mudanças, elas, no meu entendimento, Zé Augusto, elas nunca estão concluídas. Esse processo é um processo dinâmico, não é? Que ele tem que estar permanentemente sendo azeitado. E é um processo iterativo. No meu entendimento, é um processo top-down, mas que precisa envolver a organização toda. Esse é o desafio do CEO da organização. Muito legal, senhores. Chegamos no nosso horário, como a gente planejou. Eu queria agradecer demais a participação de vocês, a generosidade, o tempo e a coragem para poder estar compartilhando com a sociedade, com outros empresários, com as pessoas em geral que aqui estão participando. Muito instrutivo e muito importante a gente compreender o ponto de vista e a maneira como o CEO pensa. Esse é o foco do
do ICO Series é a gente olhar e observar a liderança e no sentido de a gente poder aprender com quem está fazendo, seja no erro ou no acerto. Tivemos hoje duas pessoas fantásticas de um setor que aparentemente é um setor totalmente controlado, e vocês puderam ver e ouvir quantas mudanças e quanto dinâmico e gestão de gente e cultura são fundamentais. Eu agradeço a participação de vocês dois e todos que nos escutaram, nos ouviram e nos viram. E até o próximo. Semana que vem a gente tem um próximo. Obrigado. Obrigado.